Abra comigo a palavra de Deus, nós vamos ler um texto. Glórias ao nome santo do Senhor. Eu quero ler Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, versículo 12. Juízes capítulo 6, versículo 12. Estou abrindo aqui na minha Bíblia. Olha para alguém do seu lado e fala assim: você sabia que hoje não é só mais um culto? Posso ouvir o som de alguém apaixonado por Jesus aqui? Aleluia. Você está na Igreja Vitória, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você não está numa religião, você está num lugar de pessoas imperfeitas que amam um Deus que é perfeito. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Diga mais uma vez essa última frase: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Mais uma vez diga: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Jesus, que ela é viva e eficaz. Obrigado, Deus, porque a tua palavra ela tem o poder de transformar a nossa vida. E nós te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém e amém. Só você que pode, aplauda mais uma vez o nome santo do Senhor. Não, eu não sou o David Leonardo, amém? Mas, bom, há uns dias atrás eu contei para vocês aqui na igreja que eu fui jogar beach tênis e machuquei minhas costas. Foi um golpe, eu peguei uma bola que acho que ninguém pegaria. Foi uma tacada de mestre que eu tive que dar um mortal para trás, e aí consegui pegar. E eu acho que por causa do mortal que eu fiz para trás, acabei machucando minha coluna um pouquinho. Mas foi um mês muito intenso e eu acabei viajando de carro também. E eu tenho percebido nesses dias de tratamento que eu tive que parar um pouquinho. Para quem me conhece sabe o quanto eu sou acelerado, mas eu tive que dar uma pausa um pouco nas minhas atividades para eu poder cuidar um pouco mais de mim, da minha coluna, voltar para a academia, fazer mais musculação. Sim, parei com o Monjaro. Alguém diga amém. Você que ainda não emagreceu, pode tirar, Vini, pode tirar o gate, tá com gate, né? Pode tirar o gate para mim, por favor, do mic, por favor. Pode tirar o gate, por favor. Você que ainda não emagreceu ainda, eu profetizo sobre a sua vida que até dezembro você vai estar no seu IMC padrão, em nome de Jesus. Mas e eu estava pensando esses dias, eu nunca tinha machucado as costas, assim, dar uma fisgadinha nas costas, foi a primeira vez. E eu percebi como que a academia é tão importante para o nosso corpo ficar bem, sim ou não? Eu enxergava a academia, o Zé está aqui, que é o meu personal styler. Eu enxergava muito a academia como uma coisa para ficar bonito e forte, malhado, bombado, no ciclo vicioso. Mas depois eu percebi que na verdade a academia tem mais a ver com a nossa saúde. E se eu estivesse malhando, talvez não teria machucado as minhas costas, viu? Então faz um mês que eu estou lutando com a Raíssa. E tenho cuidado muito da minha coluna, porque eu sei que existe a parte natural, mas eu sei também que existe a parte espiritual. Nem tudo na nossa vida é natural. Na verdade, a maioria das coisas são espirituais. E eu também sei que veio um ataque sobre as nossas vidas como igreja. E eu, como sou o pastor da igreja, obviamente que eu vou sentir mais. Então fala assim para quem está do seu lado, fala assim, ó: se você orasse mais, o pastor não estaria com dor. Quer que eu chame a Ivone para você essa noite? Espero que não. Então por isso eu quero, antes de começar a pregar, eu já quero estipular um voto com Deus para que a igreja inteira faça.
A gente está no fim de ano e eu sei, irmão, que o diabo ele não está feliz com a nossa igreja. O que eu já ouvi de coisas esses dias a respeito dessa nossa igreja, o que já se levantou, como o inferno já tem se levantado de todos os lados para tentar parar a nossa igreja, parar essa obra. Só tem um problema: o diabo pensa que ele pode fazer algo, mas ele não pode, porque ele já está derrotado. Amém? Nenhuma arma forjada contra nós vai prevalecer. Mas nós precisamos também enxergar o mundo espiritual com os olhos abertos. Então eu quero estipular hoje um voto com vocês, um propósito de fim de ano de jejum. Amém? Então hoje nós começamos o jejum, nós vamos começar esse jejum nessa segunda-feira agora. Eu vou falar mais essa semana, vou falar domingo também, para que a igreja inteira faça um jejum, para a gente receber 2026 prontos para viver o novo de Deus. Quem está comigo, diga amém. E para a gente também ficar um pouco mais forte no Senhor. Sim, eu acredito que você pode fazer mais, irmão. Toca o nome de alguém e fala assim: você pode fazer mais? Não, chacoalha ele e fala assim: você pode orar mais? A gente precisa se levantar em oração, para que Deus faça algo grandioso em nossas vidas, para que o inferno não ganhe espaço. E a maioria das vezes o diabo, ele vai ganhar espaço quando a gente se cala, quando a gente perde a nossa voz. Por isso nós precisamos lembrar que nós somos uma igreja que caminha em batalha espiritual. Nós somos uma igreja guerreira, que não retrocede, mas que avança em nome de Jesus. Levante bem alta a sua mão então e diga assim: em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha vida uma nova ousadia do Espírito Santo de Deus. Profetize sobre alguém isso, diga: eu declaro sobre você uma ousadia do Senhor. E Deus colocou uma palavra no meu coração. Esse dia foi um dia muito especial. Eu estava pensando umas coisas sobre a minha vida. Eu não sei se mais alguém é assim, mas eu odeio ir em médico. Não gosto de ir em médico. Não curto hospital, não gosto de ir para o hospital também. Não gosto de fazer exame. Eu conheço um cara aqui da igreja, não vou falar quem é ele, mas ele tem 3 metros de altura. E ele não pode tirar sangue, que ele desmaia. Eu não sou tão assim, mas eu também não curto muito ficar tirando sangue, essas coisas. E nesses dias que eu precisei fazer exame, fiz ressonância, cara. Quem já fez ressonância aqui? Levanta a mão. É a pior coisa que tem, na verdade. Senta aquele tubo muito louco. Cara, a menina colocou um negócio na minha frente assim. Eu falei: Jesus, Jeová, venha os seus anjos agora sobre a minha mente, em nome de Jesus, Senhor. Que o bagulho ficava fazendo um barulho, mano, um negócio muito estranho. E aí eu estava medroso de ir para médico, essas coisas todas. Minha mãe me ligou, ela falou assim: filho, você tem que parar com isso, cara. Eu gosto quando a mãe liga, né? É massa quando a mãe te liga. Porque a minha mãe, ela tem um jeito de falar comigo muito diferente. Meu pai é um cara muito amoroso, assim. Minha mãe é aquela pessoa que quando você manda um textão para ela: te amo, você é a mulher da minha vida, você é tudo para mim, ela manda um ok. Essa é minha mãe. Quando ela está muito apaixonada, às vezes ela manda um joinha, é o que ela faz. Mas eu sei que ela ora muito por mim, mas a demonstração de amor dela é um pouco diferente da do meu pai, por exemplo, que me manda mensagem de todo momento, coração, figurinha. Ele cria as próprias figurinhas dele, manda para mim. E ela me ligou e ela falou assim: filho, o que é isso? O que está acontecendo? Eu falei: não, mãe, estou com medo. Sabe, eu não gosto muito de ir para médico, eu não curto essas coisas, não sei o que lá. Cara, me deu um pouco de pânico, assim, não gosto mesmo de fazer exame e tal. Ela falou assim: filho, para com isso. Você tem que ir no médico, vai ver o que tem e trata, e pronto. Eu falei: sabe que eu não tinha pensado nisso? Se você não tivesse me falado. Só que ela falou uma coisa muito séria. Ela falou assim: filho, você tem que orar especificamente, porque você não lembra, mas quando você era uma criança. Aí ela tocou num ponto muito incrível da minha vida. Ela disse assim: filho, quando você era criança, você ficou com uma doença. Eu já contei um pouco o meu testemunho aqui, talvez você não saiba disso. Vai ser a primeira vez para alguém aqui que vai ouvir que eu vou falar. Mas quando eu tive 1 ano e meio, eu tive uma doença no estômago. E ela me levou para uma desidratação profunda, que eu precisei ficar internado. E ela falou assim, ela começou a me lembrar, falou assim: filho, você precisa orar e liberar perdão para as enfermeiras, porque elas prenderam você, elas amarraram você, porque você não podia se mexer, você ficou amarrado e você ficou isolado no hospital. Minha mãe conta que quando ela ia me dar mamar,
ela não podia, eu não podia ter contato com outras pessoas, eu devia estar com alguma infecção, alguma coisa, e ela me deu mamar no primeiro dia e foi embora, me deu mamar no segundo dia e foi embora, no terceiro dia eu não mamei mais, porque no meu consciente eu sabia que ela ia embora, então isso piorou o meu quadro, só que isso marcou minha vida, porque eu sempre olhei para o hospital como um trauma, eu sempre olhei para o hospital, ir para o hospital para mim, sempre foi um trauma muito grande, porque eu enfrentei um trauma na minha infância, marcou a minha vida na infância, e não foi fácil, irmão. Imagina você, uma criança, precisar ser amarrado pelos enfermeiros. Então, daí, talvez entrou um certo, talvez não, tenho certeza que entrou um trauma no meu coração, de não querer ir para o hospital, tanto que quando veio o Covid, e veio o isolamento, uma das coisas que me deu crise de pânico na época, foi pensar que eu ficaria isolado. Então eu lembrei que quando eu era criança, eu precisei ficar isolado no hospital. E como é sério as coisas que a gente passa na infância, como elas marcam a nossa vida, sim ou não? Quem está comigo, diga amém. Se você pensar agora sobre a sua infância, você vai perceber coisas que você enfrenta hoje, que foram acontecimentos da sua infância, coisas que marcaram você quando você era uma criança. Isso marcou minha vida. Então desde então, eu não vou para médico. A Raíssa, ela é muito engraçada, porque ela trabalhou na área da saúde, então ela sabe exatamente tudo que o médico fala, como que é o procedimento. Para mim é tudo novidade. Domingo passado, que eu acabei não vindo na igreja pregar, nem ministrar, porque eu tive uma crise muito forte de dor nas costas, e eu falei, cara, eu preciso ir para o hospital. O Judá estava com muita febre também, que se deixou eu muito mal. Só quem é pai sabe como é ruim nosso filho ficar doente, ainda mais o Judá, cara. E ele ficou com uma carinha baixa assim, falei, meu Deus do céu, meu filho está com muita febre e tal. E sim, irmão, a gente também passa lutas, amém? Amém? Pastor também sangra, pastor também peida e não é cheiroso, amém? Você está comigo? Diga amém. E nossos filhos também ficam doentes. E acabou que eu fui com ele, falei, cara, vamos aproveitar, vamos nós dois. A gente foi, eu, o Judá, a Raíssa e a Ivone, a gente foi para o hospital. E eu comecei a falar com o médico, e aí o médico falou para mim assim, o que você está sentindo? Eu falei assim, não, eu estou sentindo isso, tal. E a Raíssa já me interrompeu, porque ela faz isso sempre. E ela começou a falar mal de mim para o médico. Desde que ele é criança, ele nunca procurou um médico, ele não se exercita, ele coloca a toalha em cima da cama. Eu não sei o que isso tem a ver com o que eu estava sentindo, mas ela aproveitou para falar tudo que ela podia para o médico. E o médico começou a olhar para mim assim, eu acho que eu não sei, acho que ela que está precisando de um remédio, talvez. E eu falei assim, mas eu estou sentindo, eu não sei o que está acontecendo. Ele começou a fazer, ele fez uma cara para mim assim, aí, o que é? Eu falei assim, nós somos pastores. Aí ele fez uma cara, tipo, nossa. Eu falei assim, cara, a gente escuta tanta coisa, e aí começou a falar ali, e até me emocionei enquanto ele falava sobre isso, porque eu percebi que realmente eu era o pastor, e eu comecei a me abrir com ele falou assim, cara, o médico resumindo, ele falou assim, olha, eu não tenho que te falar, eu não sei o que eu vou te falar, porque você não tem nada, sua pressão está boa, está tudo bem, precisa fazer o exame das suas costas, para ver se tem alguma coisa mesmo ali, para você tratar, mas fica tranquilo, você não tem nada, não tem, que eu posso te dar um remédio de ansiedade. E eu sim, cara, eu sou um cara que não gosto de sentir nada, mas alguém assim, cara, se eu sinto qualquer coisa, eu já quero parar na hora com essa dor, minha garganta arranha, já me deu nimesulida agora, qualquer coisinha, eu quero resolver, porque eu não gosto de sentir nada. E, enfim, voltei para casa, e aí eu percebi que o que nós estávamos enfrentando não é só uma parada natural, mas é mais espiritual. E hoje, quando eu estava pensando sobre o Quarta Flow, Deus me entregou uma palavra que eu tenho certeza, irmão, que não vai apenas curar o meu coração, como já curou, mas vai curar o seu coração essa noite. Eu quero falar sobre marcados para vencer. Será que você pode dizer isso? Marcado para vencer. Porque enquanto Deus falava comigo, eu falei assim, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito algo que aconteceu na minha infância trazer um trauma para a minha vida adulta. Eu não aceito
Um dia, tudo bem que eu fui isolado e eu fiquei internado, e foi um trauma terrível para uma criança de 1 ano e meio, mas eu não aceito isso na minha vida, Deus. Então Deus me disse assim: filho, essa noite eu preciso que você volte para a bateria. E Deus me disse assim: filho, não se esqueça que um dia, quando você era uma criança, você sofreu um trauma que marcou a sua vida, mas eu também marquei a sua história. Quem está comigo essa noite em nome de Jesus? Para quem não sabe, depois que eu saí do hospital, meu pai me levou para uma igreja, me apresentou no altar, e desde que eu tenho 13 anos de idade que eu toco bateria, que eu sou baterista. E eu lembrei que eu ser um baterista, eu tocar bateria, é sempre relembrar que eu tenho um Deus que marcou a minha vida, eu tenho um Deus que conhece a minha história, eu tenho um Deus que tem planos e promessas sobre a minha vida. Quem está comigo em nome de Jesus? Então essa noite eu vim aqui para declarar uma palavra sobre a sua história. Talvez o que você está enfrentando hoje ainda na sua vida, talvez as guerras que você está passando hoje, são frutos de marcas e traumas da sua infância. Mas eu vim aqui como profeta de Deus te lembrar que mesmo que um trauma marcou a sua vida quando você ainda era uma criança, existe um Deus que também marcou a sua história antes mesmo de você nascer. Eu posso gritar muito mais alto. É o Vini que está ali comigo, ele aumenta o meu microfone enquanto ele puder, para que você não esqueça que você tem uma marca, e você foi marcado para vencer. Quem está comigo, dá um glória a Deus mais forte nessa igreja. Então eu mandei mensagem para os meninos da banda, eu falei assim: cara, prepara uma baqueta, porque essa noite nós vamos quebrar os grilhões do inferno nessa igreja. Essa noite nós vamos quebrar as muralhas dessa igreja. Tudo aquilo que o diabo levantou contra a sua história, irmão, presta atenção. Eu sei que tem gente aqui que está prestes a desistir de tudo, e essa desistência que você está vivendo não tem a ver com o seu ano, não tem a ver com a sua semana, mas tem a ver com as histórias que você recebeu quando criança, das marcas que você recebeu quando você ainda estava se formando. E o diabo quer usar isso hoje para parar a sua vida. Mas não se esqueça, você foi marcado para vencer. Vou dizer mais uma vez, até que você dê um glória mais alto. Você foi marcado para vencer. Então essa noite eu não sei qual é a sua bateria, mas você vai precisar pegar ela de volta e quebrar as muralhas sobre a sua história. Quem está comigo em nome de Jesus? Levanta sua mão bem alta, diga assim: em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha vida que nenhuma marca do diabo vai conduzir os meus passos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor? Você foi marcado para vencer. Você foi marcado para vencer. Está bem alto, né? Quando eu grito. Aleluia. É que você não ouviu o meu ouvido quando a Ivone gritou no meu ouvido enquanto eu colocava a bateria. Você não sabe o que é, você está tocando um tambor e um surdo, e a Ivone do seu lado, bah, 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 bah. Mas enquanto ela falava, ela falou exatamente isso. Deus te trouxe nesse culto, porque às vezes, para você mergulhar mais fundo, você precisa voltar e lembrar de onde Deus te tirou. Às vezes, para você ir mais longe, você precisa parar e trazer à memória aquilo que te dá esperança. Então às vezes eu vou tocar bateria nessa igreja, não para você, para Deus, para que eu nunca esqueça que um dia eu fui traumatizado com uma marca de uma doença, mas no outro dia eu recebi uma marca de promessa de um adorador no altar. Você precisa escolher essa noite quais são as marcas que você vai caminhar.
Você pode escolher caminhar pela marca do trauma. E você pode falar isso para todo mundo. Você pode tentar justificar a sua vida pelos traumas que você viveu. Não, eu sou assim porque, você sabe, né, meu pai e minha mãe, eles eram desse jeito e marcou minha infância. Não, mas eu sou assim, né, fazer o quê? Eu sou desse jeito porque eu recebi uma marca quando eu era criança e, sabe, fui abandonado e, sei lá, fui abusado. E a gente começa a pegar esses traumas de infância e fazer com que eles se tornem a nossa verdade. Mas todos que estão aqui, escute isso, irmão, se você está aqui, é porque você também recebeu uma marca do Senhor sobre a sua vida. A vida é assim. Eu amo ser de verdade nessa igreja, irmão. Eu amo poder dizer algo que eu estou vivendo hoje. Eu amo poder olhar para você e dizer, sim, às vezes eu tenho medo. Sim, às vezes eu fico doente. Sim, às vezes minhas costas vão doer. Porque isso nos faz de carne e osso. Não é porque nós temos uma fé grande que nós não vamos passar por batalhas. A questão é, qual é a marca que vem à tona quando as tempestades aparecem? Sabe por que eu sei, irmão, que não é fácil para você, como também não é fácil para mim. Não é fácil ser pastor, irmão. Por isso que para você viver o propósito de Deus, não pode ser por status, tem que ser por convicção. Porque se você estivesse no meu lugar, você já teria desistido há 4 ou 5 meses atrás. Mas sabe uma coisa? Os meus traumas não podem definir o meu futuro, porque eu sou marcado para vencer. Levante sua mão e diga, os meus traumas não podem definir o meu futuro, porque eu sou marcado para vencer. Quais são as marcas que você tem carregado? Você está aqui e você está prestes a terminar esse namoro, querendo justificar o fracasso do outro namoro que você teve. Você está aqui, você está querendo justificar os seus erros pelos traumas que você viveu, achando que isso vai massagear o seu ego e vai fazer você se sentir mais leve, mas não vai, irmão. A gente leu a história aqui de um cara chamado Gideão, que foi um homem que estava enfrentando uma batalha interna maior do que a externa. Gideão foi um homem que viveu num tempo de guerra muito parecido com o nosso de hoje. Eu não consigo falar quantas pessoas mandaram mensagem para mim durante essa semana, falando da mesma coisa: pastor, ora por mim porque se levantou algo sobre a minha vida. A questão é, nesses momentos de tempestades, é a palavra que Deus me disse, nós temos uma escolha: ou nós deixamos que as marcas dos traumas guiem os nossos passos, ou a gente pega as promessas que Deus nos deu e começa a lembrar o inimigo que nós somos marcados para vencer. Sabe, a mensagem de Deus para mim e para você essa noite é que a gente possa lembrar que o Senhor está conosco. Coloca para mim o versículo 12 de novo, porque essa é a garantia que nós temos, essa é a marca que nós carregamos nas nossas vidas. O Senhor está conosco. O Senhor está com você. Na tempestade, o Senhor está com você. Na solidão, o Senhor está com você. No medo, o Senhor está com você. Não importa as circunstâncias, o Senhor está com você. E maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Agindo Deus, quem pode impedir o seu agir? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Alguém recebe essa mensagem essa noite em nome de Jesus? Levante bem a sua mão e diga: o Senhor está comigo. Mais forte, diga: o Senhor está comigo. Essa é uma noite para você se levantar, irmão, em ousadia ao Senhor.
Essa é uma noite para nós nos levantarmos em ousadia ao Senhor e declarar que nenhuma arma forjada contra nós vai prevalecer. Nenhuma arma forjada contra nós vai prevalecer. Gideão está no lugar, malhando trigo, escondido. Essa é a história desse cara. E Deus aparece para ele e fala assim: olha, você precisa se levantar e vencer o exército inimigo. E Gideão fala assim: Senhor, tem certeza? Eu? Minha família é a menor que tem. Olha o Gideão, cara, trazendo os traumas da infância dele à tona. Eu sou medroso, eu tenho medo. Eu que se sentia abandonado. Sabe, Gideão olhava, se eu olhasse para ele, os traumas que ele tinha, ele não saía dali, ele ia continuar escondido. Mas ele resolveu, por um milagre, ouvir a voz de Deus, em lembrar que Deus ainda fala em meio aos nossos traumas. Então a Bíblia diz que Gideão se levanta, ele vai para a batalha, e ele vence a batalha. Aquele que era covarde se torna alguém que é corajoso, e vence de maneira milagrosa. Aquele que estava escravo e escondido, agora se torna alguém valente, guerreiro, um juiz, que venceu uma batalha, e a gente lê a história dele aqui na Bíblia hoje. Mas a pergunta que eu te faço hoje é: o que lerão da sua história? O que contarão acerca da sua vida? Porque você tem que escolher hoje, irmão. Ou você pega os seus traumas e justifica a sua vida e continua escondido, continua escondido com medo, ou você resolve acreditar na palavra de Deus, e ser alguém que vai mudar a história da sua família, e ser alguém que vai mudar a história da sua casa, e ser alguém que vai reescrever uma nova história no Senhor. Eu amo aquele versículo que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque Deus é especialista em transformar todo o caos em testemunho. Deus é especialista em transformar nossas piores histórias em grandes propósitos. Sabe, nessa igreja a gente pode celebrar pessoas que foram frustradas nos seus relacionamentos, mas que agora estão tendo uma oportunidade de consertar, estão tendo a oportunidade de tentar outra vez. Irmão, em nome de Jesus, só não deixa que os seus traumas distraiam o seu olhar do Senhor. Distraiam o seu olhar do Senhor. E eu estou aqui abrindo o meu coração para você, usando o meu exemplo. Não é um bom exemplo. Você precisa ir no médico, amém? Amém ou não amém? Está comigo? Mas eu tomei uma decisão. Até esses dias eu não queria ir no médico, não é verdade? E a Raíssa está no meu pé, ó. Teve um dia que ela marcou para mim endoscopia. Bora, eu falei, bora fazer esse negócio. Não sabia o que era. Daí ela falou assim: só que é o seguinte, vão te sedar. Eu falei, o quê? Não vou mais. Pulei fora. Porque até esses dias, de verdade, eu ainda justificava para mim mesmo os meus traumas de hospital, de não querer ir para hospital nenhum. Mas eu aprendi, irmão, que eu tenho uma marca que eu carrego sobre a minha vida. O diabo me odeia, irmão. O diabo tem raiva de mim, sabe por quê? Porque há 2 domingos atrás, quase 30 pessoas batizaram nessa igreja. O diabo tem raiva de mim porque você está aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus. Então ele quer parar o pastor Eberson, mas ele não pode fazer isso. Então o que ele quer fazer? Ele quer tentar me confundir com os meus traumas de infância. Aí sabe o que eu falei para a Raíssa? Eu falei assim: amor, quer saber? Eu não queria ir em médico nenhum, pois agora me passa uma receita agora, que eu estou indo em qualquer lugar que você quiser que eu vou. Eu fecho essa igreja se eu não me tornar o cara mais saudável desse lugar.
Sabe por quê, irmão? Eu não vou deixar, e olha isso que eu estou falando para você. Eu quase morri no hospital. Foi um trauma que marcou minha vida. Mas maior do que o trauma que eu senti, foi o testemunho que eu carrego. Eu não morri, Deus me deu uma marca. Eu sou marcado para vencer. E eu declaro sobre a sua vida que todos os traumas que você carregou até hoje, que eram desculpas, prisões e grilhões sobre a sua vida, todos caem por terra agora em nome de Jesus. E você se levanta marcado para vencer, marcado para viver promessa, marcado para viver a história que Deus tem para a sua vida. E o inimigo não vai mais paralisar a sua história. Alguém, pelo amor de Deus, libere um brado de vitória ao Senhor nesse lugar. Aleluia. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Eu recebi uma unção apostólica um dia. No outro dia eu estava pregando uma mensagem, e o diabo apareceu para mim e falou para mim assim: se você pregar isso eu te mato. Porque ele acha que pode parar a voz de Deus. Você acha, irmão, que meu filho está com uma doença, enfermo na minha casa, vai me impedir de vir aqui no altar e denunciar os seus demônios? Não vão. Porque existe algo que nós carregamos nessa igreja. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Nós não somos uma igreja café com leite nessa cidade. Nós somos uma igreja apostólica, e os nossos pés estão firmados no Evangelho. E Satanás vai ter que sair da sua vida, vai ter que sair da sua história, vai ter que sair da sua geração. Nós não vamos deixar, e eu não vou deixar como pastor, os seus traumas impedirem você de viver promessas do Senhor. Existe algo a ser contado a seu respeito. Gideão foi o homem que venceu uma batalha com 300 homens para glorificar o nome do Senhor. Gideão foi o homem que abençoou toda uma geração. Gideão foi o homem que venceu uma batalha que ninguém venceria. Existe um propósito na guerra dele. Também existe um propósito das batalhas que você está vivendo. Também existe um propósito das lutas que você carrega. Não é hora de você se esconder, é hora de você pegar a sua armadura, ir para cima e guerrear, porque esse trauma não te prende mais. Esse trauma não é mais desculpa para você não servir a Deus. Olha para mim, irmão, chega de você dar desculpa. Ai, porque eu sofri na outra igreja, meu outro pastor, aí eu não consigo me abrir com você. Está amarrado na sua vida. Porque enquanto você dá desculpa, o diabo está matando a sua geração. Até quando a gente vai dar desculpa, cara? Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Eu brinquei até agora falando da saúde e tal, mas olha para mim, irmão, o que eu estou sentindo é uma guerra espiritual no meu próprio corpo. O diabo querendo atrapalhar a coluna da igreja, tentando atingir a coluna do ministério, para parar a igreja apostólica. Porque eu não sei se você sabe, mas a igreja apostólica, ela caminha, e se o diabo tentar paralisar a coluna, a igreja paralisa. Mas ele não pode paralisar, porque nós não andamos, nós somos aqueles que correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, e voam alto como asas de águia. Não é a dor que vai parar a igreja, porque a dor é para crescer, é crescimento. Para de reclamar da sua vida, da sua história. Você não é um coitado não, irmão. Você não é o Eberson com medo de hospital. Toma vergonha nessa cara. Você é adulto, está com medo de agulha, está com medo de orar, está com medo de servir ao Senhor, está dando desculpa porque a vida. Para com isso, cara, para de se esconder. Há uma geração esperando você se levantar, Gideão. O seu trauma não é maior do que o propósito de Deus. A sua dor não é maior que a marca da promessa que você recebeu na sua vida. Tem gente aqui que vai precisar voltar para a bateria para lembrar quem você era.
Qual é o seu testemunho? Qual é o seu testemunho? Eu não estou nem aí para você se gosta do jeito que eu toco ou não. Você que estava no louvor olhando para mim e falou assim: nossa, esse pastor é parecido mesmo, hein? Olha lá, ó. Olha lá. Mas você sabe que eu estava ali guerreando por causa da sua vida. Nós não estamos brincando de igreja. Nós somos marcados por Deus para vencer. Você foi marcado por Deus para vencer. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga assim: em nome de Jesus, toda desculpa que eu carrego para justificar os meus fracassos, eu abandono hoje em nome de Jesus. Olhe para quem do seu lado e diga assim: toda desculpa que você estava usando até hoje para justificar sua falta de caráter, cai por terra hoje em nome de Jesus. Nós somos marcados para vencer. Pastor, mas e se doer? Deixa doer, cara. Mas se eu tocar nesse assunto, vai doer? Deixa doer. Tem coisa, se não doer, você não vai saber tratar. Tem coisa, se não manifestar, você não sabe que precisa de cura. Então nós precisamos deixar que o Espírito Santo molde o nosso caráter, molde a nossa vida. Sabe, eu amo quarta-feira, cara. Vou sentar aqui. Você viu que eu sentei devagar, né? Minha vontade é dar um mortal. Não é porque seu pai te abandonou que você não vai ser um bom pai. Não é porque sua mãe cobrou tanto de você que você precisa ser tão amarga desse jeito. Até quando nós vamos usar nossas desculpas para nos esconder? Sabe, eu oro essa noite para que Deus levante um tipo de gente nessa igreja que é de verdade, que não tem medo dos traumas que viveram, mas que estão dispostos a caminhar marcados pela promessa. Porque beleza, você pode falar assim: ah, pastor, não pode ter medo de médico, mas e qual que é o seu pecado? Esse é o meu. Você pode vir aqui pegar o microfone e contar o seu? Porque eu sei que não é bonito. Mas se a gente ficar olhando para os nossos pecados, os nossos erros, cara, a gente não sai do lugar. Se Gideão estivesse olhando para o medo dele, até hoje ele estaria lá escondido, malhando trigo no lugar errado. Mas sabe o que eu ouvi Deus falar? Deus falou para mim assim: filho, nessa noite eu estou enviando um exército de anjos nessa igreja para colocar em pé todo aquele que estava desanimado. Os anjos de Deus estão nesse lugar. Os anjos de Deus estão aqui. Feche seus olhos, quero que você faça uma pergunta para você mesmo. Eu vou perguntar para você, mas você responde para você mesmo. Até quando você vai se esconder? Tem gente aqui que tem chamado tão poderoso no Senhor. Tem gente aqui que tem chamado tão incrível em Deus, mas está insistindo em se esconder. Mas que bom que você veio hoje, porque eu não vou deixar você se esconder.
Gideão venceu uma batalha, mas escute, ele não venceu sozinho. Ele recebeu a promessa, mas tinham 300 guerreiros do lado dele. Eu estou aqui para te falar que você não está sozinho. Talvez é difícil lidar com esse trauma sozinho, mas você não precisa. Toda quarta-feira à noite tem uma igreja que está de portas abertas aqui, para que você entre aqui e seja tocado pela presença de Deus. Por isso feche seus olhos. Eu quero te perguntar mais uma vez: até quando você vai se esconder? Até quando você vai deixar esse trauma acabar com o seu casamento? Até quando você vai deixar esse trauma prender sua vida? Com os olhos fechados, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, eu te peço que a Tua presença venha sobre nós e nos coloque de pé. Senhor Jesus, eu te peço, ó Deus, que nenhuma marca seja maior do que a marca da Tua presença em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa aqui essa noite, que veio aqui na igreja hoje em busca de respostas. Nós estamos aqui, Deus, porque nós precisamos da Tua presença em nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, que o Espírito Santo venha como um vento sobre nós essa noite, colocando em ordem tudo aquilo que está em desordem, trazendo paz para tudo aquilo que está em batalha, trazendo vida para tudo aquilo que estava morto. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, nós não vamos nos esconder mais. Essa é uma noite, ó Deus, que nós estamos deixando de lado nossos traumas, para a gente caminhar debaixo da Sua promessa. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, venha trazer paz em meio às guerras. Todos aqueles que entraram aqui essa noite, ó Pai, angustiados. Todos aqueles que entraram aqui essa noite, ó Deus, com o coração em tempestades. Que a Tua palavra venha sobre nós e traga vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos. Deus está aqui. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, Senhor. Quão lindo é cada momento, e me visita e faz de mim seu altar. Quero ir contigo mais tudo. Segura minha mão, eu sei. Quão lindo é cada momento,